Bom, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Olá a todos os internautas aí ligados a Sou Patos. Eu sou Mara Porto, nascida aqui em Patos de Minas e criada a maior parte também da minha vida. Eu saí de Patos para fazer a minha graduação em Artes Plásticas em Uberlândia, pela Federal de Uberlândia. Voltei para Patos. Fui convidada um tempo para assumir a diretoria de culturas, foi um período que eu pude também estar um pouco mais presente, né, dentro da cultura da nossa cidade. E depois saí novamente para fazer o meu mestrado, também nas artes visuais, e acabei voltando para Patos há 8 anos, vai fazer 9 anos agora, para fazer um trabalho a partir do curso de arquitetura do Unipam. Hoje eu sou docente no curso. E essa vertente pela arte sempre me acompanha, de uma forma ou de outra, né, dentre as criações, as produções, ou mais voltada para a cultura ou mais voltada pelo processo de criação individual, estou sempre nesse intermeio, né, das artes, dos processos de criações. Sim, esse projeto ele já vem sendo gestado há algum tempo. Na verdade, quando eu comecei a intencioná-lo como um produto cultural, né, como um resultado de vídeo, ele já vinha de um trabalho que eu tenho feito enquanto uma pesquisa individual. Há uns 5, 6 anos eu venho estudando sobre o feminino, né, sobre essa relação de um resgate mesmo ancestral feminino. E eu estava com muita vontade de trazer isso para um produto cultural, né? Para uma forma de relacionar isso com a minha produção individual artística. E aí, quando saiu a Lei de Incentivo Paulo Gustavo, eu vi como uma oportunidade, né? Uma grande oportunidade de desenvolver esse trabalho, como esse resultado que eu já havia tentado intencioná-lo, mas que eu ainda não tinha conseguido resultar. E aí foi quando eu consegui formatar uma equipe, né, para desenvolver esse trabalho. E o Dança Rezo, ele é um resgate da minha ancestralidade feminina particular, né, que são as minhas avós, tanto materna quanto paterna, e as minhas bisas, que na verdade foi uma pesquisa de entender um pouco mais a narrativa histórica dessas mulheres, né, que são histórias muito profundas, não só de contexto histórico, mas de dores também. E eu quis muito olhar para isso, eu quis ser a pessoa que foi um pouco além do contexto narrativo do que já tinha me chegado, né, enquanto lugar de neta, enquanto lugar de bisneta. E aí foi quando eu quis trazer essas dores dessas mulheres, essas narrativas, para tentar trazer isso enquanto processo de criação, né, enquanto arte. Não foi muito fácil, confesso, porque são histórias muito profundas, intensas. Mas eu acredito que dentro dessa pesquisa que eu tenho feita, né, do feminino, da ancestralidade, que é uma relação muito sistêmica, a gente só cura algumas dores dessa linhagem quando a gente olha para elas, né, quando a gente está realmente disposta, no meu caso, a encará-las e revisitá-las, né? Entender isso como um processo de cura individual e de uma linhagem toda. Então o projeto foi muito nesse sentido, assim, de tentar observar tudo isso de uma forma bem sensível, né, respeitosa com essas mulheres que vieram antes de mim e descobrir, né, histórias que eu não sabia, que vieram à tona com a pesquisa e que foram muito intensas para mim, mas que ao mesmo tempo não só curou, mas tem curado, né? Porque acho que o processo de cura, ele é um processo, né? E quando eu falo cura, é nesse lugar mesmo, de tentar entender, às vezes, alguns padrões de repetição que a gente tem, que a gente carrega, e como olhar para isso, né? Para dissolvê-los, para conseguir decantá-los. Acho que é um pouco nesse sentido, assim, o resultado desse trabalho, desse vídeo. Bom, eu fiz, além da pesquisa, né, teórica, que eu já tenho há algum tempo pesquisado, que é esse lugar, né, da mulher buscando a sua ancestralidade no mundo contemporâneo. Então, relacionar isso com as minhas ancestrais já me trouxe um pouco dessa busca narrativa
Então, assim, toda a direção, né, foi minha, porque eu estava muito inclusa, né? Até é difícil colocar isso na direção, colocar a direção na mão de uma outra pessoa, né, de um outro profissional. Então, eu acabei fazendo toda a direção. Foi feito inicialmente um mapeamento, uma catalogação de onde essas mulheres viveram, onde as minhas avós e bisas moraram, e foi tudo praticamente muito próximo, assim, muito na mesma região, que é ali em Bom Sucesso, Santa Maria, Lajeado do Chumbo. Então a gente visitou esses lugares, fomos até esses lugares, catalogamos esses lugares como lugares de possíveis encenações, né, lugar para paisagens, quais seriam esses lugares para captação de imagem para o vídeo, mas ao mesmo tempo respeitando o lugar que elas realmente vivenciaram, né? Onde elas viveram, onde elas faleceram. A maioria delas são enterradas no cemitério do Lajeado do Chumbo. A minha avó paterna e a minha bisa são enterradas lá. E então todo o processo inicial da pesquisa se deu nessa contextualização. Posteriormente, a gente passou um fim de semana. A minha avó materna tem uma fazenda no Lajeado do Chumbo ainda, que meu tio vive lá. Nós passamos um fim de semana lá, então, após esse mapeamento, para fazer as gravações. Então, todas as gravações foram feitas lá, nessa região. Tive a sorte de contar com uma equipe maravilhosa, né, que indescritível assim, o profissionalismo de cada um. E foi muito intenso, assim, porque eu não sabia, na verdade, que eu ia fazer em cena, porque não era uma dança coreografada, não era um trabalho que já estava pronto no corpo, ele foi performatizado, e quando a gente trabalha com a ideia da performance enquanto linguagem artística, a performance ela é quase um rito, ela é quase um trabalho que ele acontece naquele momento, né? Então você entra quase num êxtase de produção corporal, né? Então você não tem muito como definir o que vai acontecer. Lógico que eu tinha uma ideia toda, né, já desenhada na minha cabeça, os figurinos já estavam prontos, toda a cena enquanto produção imagética já estava pronta, mas eu não sabia, assim, enquanto corpo, como isso ia acontecer. E realmente eu fui muito surpreendida pelas coisas que aconteceram, o som que foi conduzido, o próprio som do ambiente também, eu acho que a energia do lugar, tudo isso me atravessou muito para conseguir chegar nessa, vamos dizer assim, né, encenação corporal. E então o resultado do vídeo foi muito nessa elaboração, né? Depois a gente teve a edição, que foi também muito difícil de fazer, porque a gente tinha mais de 2 horas de material gravado, muita cena corrida, né? E a gente teve que cortar muito para conseguir trazer o máximo de imagem, de cenas, né, de recorte de cenas para o vídeo, porque a gente tinha apenas 6 minutos a partir da legislação, né, que o edital propunha. Então foi esse o resultado que a gente conseguiu chegar. Tivemos também a parte de produção de áudio, que o Xande que fez para mim, que foi magnífica, assim, que ele criou todo o áudio a partir dos rezos da minha avó, que ainda é viva, né? Que é a minha avó materna. E minhas 2 primas, que foi a Janete Porto e a Giza, elas fizeram gravações dos rezos da minha avó, que era benzedeira. Então, os áudios que tem com narrativas de rezo no vídeo são realmente rezos das minhas ancestrais. Então isso ficou muito bonito também, isso veio muito à tona para a produção desse lugar do corpo, né? Isso me atravessou muito. Então acho que é um pouco nesse resumo, assim, a contextualização da produção. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Muito curiosa mesmo. Assim, acho que isso faz parte do meu processo de docência, assim. Desde quando eu comecei a estudar artes, né? Que eu fui para o campo da pesquisa, a pesquisa me traz muito esse lugar da curiosidade, né? Dos desdobramentos, de onde que a gente sempre consegue chegar além. E quando eu comecei a estudar essa relação do feminino,
me atravessava muito isso, assim, quem são realmente as minhas ancestrais? O que essas mulheres viveram? Né? O quanto nós, mulheres, somos silenciadas no mundo hoje, o quanto essas mulheres foram silenciadas, o quanto que essas mulheres passaram por dores profundas, por alegrias profundas, né? Eu tenho o histórico assim, das minhas avós e bisas que sempre foram mulheres que trabalharam com a terra, que fiavam, né, faziam trabalho de tecer colchas. Então sempre eu tive essa curiosidade, mas eu nunca realmente tinha parado para olhar para isso enquanto uma pesquisa. E aí quando me veio essa vontade de olhar para elas, eu acabei trazendo isso para esse lugar e entendendo a história do feminino, entendendo a história da ancestralidade e o quanto a gente deve honrar, né, essas pessoas que vieram antes de nós. Eu só estou aqui hoje porque essas mulheres existiram. Então, de que forma isso me trazia uma contemplação muito grande, um respeito muito grande por essas mulheres, né? Não só por ser minhas avós, né, e ser minhas ancestrais, mas por toda a história que elas passaram, né, por hoje eu ter, né, a minha vida e o meu processo de compreensão disso. Então acho que essa pesquisa, né, esse trabalho, ele vai ao encontro desse, acho que desse rezo, né, que para mim todo esse trabalho foi quase que uma oração de uma forma completa, assim, de entender o quanto a arte dialoga com a vida, que a vida dialoga com a arte e que a gente está perdendo muito esse lugar desse rito, né, de passagem, assim, desse campo que a gente abre de produção e de que forma isso pode ser, não sacralizado, né, porque acho que não é nesse lugar só do sagrado, mas nesse lugar do sensível, de como lidar com isso de forma mais sensível. Então, essa busca pela minha curiosidade por essas mulheres foi um pouco nesse sentido, assim. Nossa, são muitas. Claro que a primeira delas, assim, a minha mãe, né, sem sombra de dúvidas. Ela não entrou nesse trabalho porque eu queria focar e delimitar mesmo nas minhas avós e nas minhas bisas, mas acho que ela é a primeira que mais me inspira. Obviamente que posterior a ela, as minhas avós, né, e bisavós, mas eu tenho muitas inspirações que me abriu esse campo, né, para pesquisar o feminino. Acho que a primeira pessoa assim, com quem eu deparei e me sustentou enquanto, até para despertar coragem para isso, isso que eu digo, né, a pesquisa do feminino, foi a Morena Cardoso, que é uma pesquisadora, trabalha com feminino. Eu tive outras pessoas também, assim, dentro do meu processo artístico que me encorajaram muito, né, que a Cláudia França é uma professora que era da Federal de Uberlândia, hoje ela é da Federal do Espírito Santo, que é uma grande querida, assim, que me inspira muito nesse lugar do processo de criação e de como trazer essas relações muito intrínsecas e pessoais para a arte, né, para elaborar isso enquanto produto de arte, né, como resultado artístico. Eu acho que assim, tem várias, eu acho que eu vou até ser injusta assim, de falar alguns nomes, porque acho que eu vou esquecer, porque são muitas mulheres. Acho que a gente vai tecendo uma rede, e quando a gente começa a ter essas mulheres como inspiração, a gente também se torna inspiração, né, de uma outra mulher. Então acho que isso é muito bonito, porque realmente é uma coxa de retalho. A gente vai ali, né, agregando e alinhavando histórias, e a gente começa a entender que a história das mulheres, elas são muito parecidas. As nossas dores são muito parecidas, né, nossos desejos, o maternar da mulher, né, o ser mãe ou ser filha. Então acho que tem muito esse diálogo intrínseco assim entre as mulheres. Então assim, eu tenho realmente várias inspirações. Olha, acho que ser mulher no mundo contemporâneo, acho que tem as dores e as delícias, né? Como tudo na vida, assim, mas eu vejo assim, o quanto a gente já ganhou espaço de fala, né, de movimento, a partir de um contexto histórico, né, que se a gente for pegar a história do feminismo, lá desde quando Simone de Beauvoir levantou a primeira bandeira do feminismo, assim, acho que a gente já ganhou muito de lá para cá. Mas assim, a luta da mulher é uma luta incansável, né? É uma luta sem fim,
porque a gente vive num mundo totalmente patriarcalístico, né, um mundo totalmente machista, que a mulher ainda ela é silenciada, né? Claro que a gente foi já muito mais silenciada, mas hoje a gente é ainda. E eu vejo assim o quanto as mulheres têm acordado para elas mesmas, né? O quanto elas já não têm mais sustentado muita coisa dentro dessa sociedade capitalística. Mas a gente tem muita dificuldade ainda de ter essa consciência. O que a gente vive dentro dessa sociedade capitalística, patriarcalística, né, conservadora, que a mulher ainda ela tem esse lugar de ser colocada como a guerreira, porque ela tem que sustentar tudo, ela tem que conseguir ser mãe, ela tem que conseguir ser dona de casa, ela tem que conseguir trabalhar fora, ela tem que conseguir dar conta, né, de uma família inteira. E eu acho que assim, a gente já não consegue mais dar conta disso, a mulher já não consegue mais ser guerreira, né? A mulher também precisa de colo, a mulher também precisa, né, de sustentar outras coisas que é ela própria, que é um auto-amor, uma autovalorização própria. E eu acredito que no mundo contemporâneo a gente tem ganhado esse lugar de espaço, mas assim, é uma luta sem fim, né? Porque a gente ainda, nós ainda somos estupradas, nós ainda somos violentadas, né? A gente ainda é mandada fechar a boca, né? Então assim, a mulher ela sempre está no lugar de muita desqualificação perante a nossa sociedade. Então eu acredito assim que tem muita luta pela frente, muita bandeira sempre vai estar, né, erguida, mas ela ainda é uma bandeira que ela é bem fragilizada, assim. A mulher ainda está num lugar de vulnerabilidade muito grande perante a nossa sociedade, né? Em vários níveis, assim, vários níveis. Desde as legislações que ainda precisa ser, né, publicamente, enquanto políticas, né, determinadas como favoráveis de forma maior para as mulheres, quanto a forma que ela é tratada dentro da própria casa, pelo próprio homem, né, na rua. Então, assim, é muita coisa que eu acho que a gente ainda precisa lutar. Mas eu acho que a gente já ganhou, né, muita liberdade. Eu estar aqui hoje falando isso, né, e discutindo isso já é uma grande liberdade. Mas é uma liberdade ainda muito, ainda muito silenciada, vamos assim dizer. É uma liberdade que ainda precisa de ter mais soltura, né? De ter mais espaço. Olha, eu fiquei bem surpresa, sabe, esse ano. Assim, o ano passado eu não acompanhei muito, eu estava fazendo uns projetos fora, eu não consegui acompanhar muito. Esse ano eu acompanhei, assim, não todos, né, alguns eu não tive muito contato. Acho que as políticas públicas para os projetos culturais, elas são muito, muito urgentes e necessárias, porque a gente só consegue fazer arte quando a gente tem essa possibilidade, porque é muito difícil tirar dinheiro do bolso para fazer arte, para produzir arte. Então, assim, o que eu vi aqui em Patos das produções, eu gostei bastante do que eu vi. Acho que tem muita gente ainda que precisa se atentar à qualidade dos trabalhos, sim, porque acho que a verba que a gente recebe para esse projeto, ele é para desenvolver o projeto, né? Ele não é para outra coisa. Então, assim, muitos, claro que você vai receber pelo que você está fazendo, e isso está ali dentro, né, do que você propõe para o projeto em si. Mas eu acho que tem muitos projetos ainda com a qualidade muito inferior e uns com qualidades muito, né, superiores. Então, acho que isso deve ser mais harmonizado dentro das produções, né? Eu acredito que existe, sim, uma possibilidade de harmonizar essas qualidades dos projetos. Enquanto vídeo, eu vi muita coisa legal, né? Os clipes do Lucas, de Paula, ficaram muito bacana. O filme, né, O Presidente Comeu Minha Mãe, também acho que é um de destaque muito legal. Imaginários Retalhos de um Imaginário Efetivo, que foi o projeto de bordado, ficou muito legal. Até difícil falar, mesma coisa assim, né, com as referências, né, das mulheres que me inspiram, porque eu vou acabar sendo injusta de não falar um ou outro, assim, porque acho que foram vários projetos muito bacanas. Eu acho que é isso, assim, é ter essa consciência de que cada vez mais que a gente conseguir
essas possibilidades de leis de incentivo, a gente também ter a consciência do que a gente está propondo e de como a gente faz isso, né? Como a gente resulta esses trabalhos, assim. Porque acho que isso é muito importante. As contrapartidas sociais acho que são muito importantes, levar isso para as escolas, levar isso mais para a rua, né? Isso não ficar só no lugar também da individualização da produção artística, acho que é muito importante. Bom, eu trabalho com arte contemporânea, né? Minha formação é bacharel. Eu tento trazer muito a ideia do que é arte e vida, como que isso se mescla. Eu não acredito que eu sou a Mara no momento e a Mara artista em outro, né? Eu acredito que arte e vida é realmente uma fusão, uma interligação, uma interrelação. E dentro da arte contemporânea, o que mais me permeia assim, na minha pesquisa é tentar trazer um pouco dessa relação entre cultura e natureza. Todos os meus trabalhos, assim, todas as minhas criações, elas dialogam muito nesse lugar, entre cultura e natureza, arte e natureza, cidade e natureza. Até mesmo porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza e fui sempre criada na cidade, então isso me atravessou muito dentro da minha pesquisa. Então a arte ambiental, ela me atravessa muito, né? Então vários dos meus trabalhos é relacionado. Agora, enquanto há um estilo, né, dentro das linguagens artísticas, eu transito em vários estilos. Eu gosto muito da instalação. A instalação é sempre pensar o espaço e pensar algo que eu vou instalar nesse espaço, né? Então eu gosto muito da fotografia, enquanto uma fotografia instalacional, do vídeo, da performance, né, que também é uma linguagem muito contemporânea. A gente quase, aqui em Patos, por exemplo, a gente quase não vê trabalhos de performance. E já fiz várias performances, né? Nunca fiz aqui, faço mais fora. Até porque eu acho o campo das artes visuais em Patos muito restrito, até enquanto espaço expositivo, né? A gente não tem um espaço expositivo em Patos, a gente não tem uma galeria de arte. A galeria do teatro, ela é um corredor, ela não é uma galeria ainda, né? Pode até vir a ser, mas ela ainda não é. Então é muito difícil, assim, pensar um trabalho, às vezes, até nesse lugar, né? De uma instalação, quando você não tem um campo que te possibilita. Agora, quanto ao processo de criação, eu acho difícil falar especificamente dele, porque tem horas que nem eu sei direito como o meu processo de criação se dá, porque ele é sempre muito entre altos e baixos, assim. Eu fico muito tempo sem criar. Eu não sou daquela pessoa que cria o tempo todo, que produz o tempo todo, que está sempre produzindo algo novo, algo novo. Eu gosto de pesquisar, mas eu sempre, quando eu entro no meu processo de criação, eu fico muito tempo nele, né? Igual esse projeto do vídeo, eu fiquei 6 meses para conseguir fazer o resultado. Então eu sempre mergulho, às vezes eu fico 1 ano dentro do processo de criação. E o que mais me agrada no processo de criação, mesmo sem conseguir descrever essa forma que ele se dá, né, no percurso, o que mais me agrada é simplesmente os insights, porque a gente não sabe de onde vêm as ideias. Se a gente for pensar mesmo assim, de onde que, né, de repente essa ideia surge, eu não sei de onde ela surge, ela pode vir do meu consciente coletivo, ela pode vir do meu inconsciente, ela pode vir de várias referências que eu tenho, né, e que eu fiz um apanhado dessas referências e isso se dá como uma ideia. E é muito difícil, às vezes, racionalizar, teorizar o processo de criação nesse sentido. Mas o que mais me agrada, assim, que eu gosto de enaltecer do processo de criação, é falar que o resultado realmente me importa, claro, né? Porque é o resultado de todo o processo. Mas o que mais me importa no meu trabalho é o processo, é como esse processo se dá. É como eu percebo a construção dele, desde aquela ideia inicial, como que isso vai se desdobrando, como essa narrativa vai, né, criando forma, vai se desenhando, vai se esculpindo. Isso me agrada muito, assim, perceber como que ele se dá. Mas eu só consigo também perceber isso quando eu chego quase lá no final e vejo o resultado, e aí eu vou entender esse processo de uma forma mais ampla. E eu acho que é isso, assim. Sim, eu acho que tem, nossa, muitos artistas, muitos mesmo que me atravessam também. Acho que quando a gente faz, né, uma formação,
no caso, por exemplo, né, da minha formação, tanto da graduação quanto do mestrado, a gente, dentro da pesquisa, a gente vai realmente afunilando, né, o que mais chega próximo do nosso trabalho, assim. E tanto no processo de criação quanto no processo da construção teórica, assim, eu acredito que tem uma gama assim, de referências nessa contextualização. Acho que é até difícil assim, lembrar de muitos, mas assim, Giuseppe Pennoni é um que sempre me mexe muito comigo, assim, o Boyos, a Brígida Campbell. Eu acho que tem muitos artistas que têm uma pesquisa muito similar. E isso até é um cuidado que a gente tem que ter nas artes, né? Acho que em todas as artes, inclusive, né? Às vezes a gente vai fazer uma pesquisa e esse campo das ideias, ele é muito permeável. E aí você se aproxima de um artista que você fala, poxa, é o meu trabalho, né? Assim, você fala, é muito parecido. E às vezes isso, quando você não pesquisa, quando você não abre esse campo para ver essas referências, você faz alguma coisa que as pessoas podem até achar que é plágio, né? O quanto às vezes é parecido. Então por isso que a gente sempre tem que ter assim, uma pesquisa muito ampla para ver quem está fazendo aquilo, porque a gente não faz nada novo. Convenhamos que é muito difícil hoje você criar algo totalmente novo, né? Inusitado. Eu acho que é muito difícil. Sempre tem alguém que fez algo que dialoga com o que você está fazendo. Então isso é muito bacana porque você vai vendo essas referências e o seu trabalho vai crescendo a partir daquelas referências. Marina Abramovic, por exemplo, que é uma artista da performance, que para mim assim, é a maior artista da performance. Tem coisas da Marina Abramovic que eu vejo os vídeos dela e falo, nossa, já pensei algo muito próximo, né, muito parecido. E ao mesmo tempo que é muito gostoso, né, pensar que você já teve uma ideia que é muito próxima daquela pessoa que você admira tanto, que está lá do outro lado do mundo. Ao mesmo tempo é esse cuidado também, né? Como que eu vou fazer isso para que isso seja uma referência, mas que isso também não se torne algo que as pessoas possam olhar e falar, nossa, mas ela plagiou a artista. Então é um cuidado muito grande, mas é nesse campo, assim, sabe, que eu tento trabalhar, de trazer artistas tanto brasileiros quanto europeus, né? Tem muito artista da América Latina mesmo que está fazendo muita coisa boa, muita coisa boa. E é isso, né? Acho que não acaba. Acho que sempre a gente vai ter referências que vão estar constante atravessando a gente, modificando o nosso olhar. E a gente não faz nada sem referência, né? Eu acho que o artista ele tem que estar esse tempo todo nessa busca, assim, nesse lugar de sempre renovar o olhar, né? Eu acho que uma exposição que marcou a minha história como artista é tão difícil porque todas elas marcou um momento meu como artista. Desde a primeira exposição que eu fiz, que eu olho para ela hoje, eu falo, ai, que imatura que eu era, né? Que imatura que foi aquela exposição, olha como eu não tive cuidado disso e aquilo. Eu sou muito exigente com o meu trabalho, assim. Muito mesmo, né? Eu gosto muito de acabamento, eu gosto muito de finalizações, eu gosto muito de um trabalho poeticamente bem feito, assim. E se eu olhar para aquela primeira exposição, às vezes que foi a primeira exposição da minha vida, ela pode ter vários defeitos, né, enquanto um trabalho expositivo, mas ela marcou muito, né, a minha história enquanto artista. E se eu for ver todas elas me marcaram de uma forma diferente. Mas teve uma, assim, especificamente, que eu acho que foi um trabalho muito sutil e que me marcou muito, porque eu acho que foi aonde eu ganhei mais espaço para o campo entre arte e natureza, que foi quando eu comecei a trazer o meu corpo para o trabalho. Mas que, na verdade, não foi através do meu corpo. Eu via muito transitando entre a UFO e a minha casa, e eu passava por um lugar que tinha... era quase uma florestinhas assim de ipê. E eu tinha visto uma vez eu não sei o nome exato, um exoesqueleto da cigarra, que é aquela casquinha que a cigarra deixa na árvore, quando ela, né, faz o processo de mutação dela. E eu vi aquelas casquinhas e comecei a coletar aquelas cascas.
E comecei a coletar, eu já tinha uma quantidade enorme daquelas cascas e eu resolvi desmontar aquele corpo daquela cigarra. Com um alicate de unha, então eu desmontei e tirei as patas, tirei o abdômen, tirei o crânio. E ela como que eu posso dizer? Ela é uma película, né? Eles chamam de quitina, que é tipo um líquido que essa cigarra solta quando ela canta e ela vai formando aquela casquinha, aquele exoesqueleto. E aí eu criei um novo ser com aquelas partes da cigarra e peguei umas caixas grandes de madeira e fotografei as partes dessa cigarra em 200% no tamanho. E aquilo criou-se um outro ser, totalmente um outro inseto, né? Que as pessoas nem achavam que aquilo era um inseto. E essa foi uma exposição que eu denominei ela como O Corpo é a Casca. Porque o que tinha daquela cigarra ali, na verdade não tinha mais, só tinha aquela casca, né? A cigarra já tinha feito o processo de metamorfose dela e saído dali. E foi um momento da minha vida que eu estava fazendo um processo de metamorfose muito grande também, assim, de me desfazer, desapegar de muitos conceitos, de muitas coisas que eu acreditava e passar para outras ideias, né? Ampliar as ideias. E eu acho que essa exposição ela mexeu muito comigo, assim, ela me trouxe muitas reflexões nesse sentido, assim, de fazer quase uma passagem, né, de uma fase da minha vida como artista e entrar numa outra fase. Mas assim, considerando que todas elas me trazem, né, um olhar muito crítico, né, de quem sou eu como Mara artista, quem sou eu como Mara pessoa, o que eu estou fazendo, né, por que eu estou fazendo aquele trabalho, o que é aquilo, e várias outras, assim, que acho que sempre mexeram comigo de alguma forma. Bom, eu vi uma entrevista uma vez do Baden Powell, que ele falou uma coisa que eu achei muito incrível, assim, que ele falava assim, eu não tenho dom, eu trabalho, eu toco esse violão aqui, eu afino esse violão 18 horas por dia, eu estudo quase 20 horas por dia, tem dia que eu nem durmo. Então a arte, eu acho que ela é muito mais do que dom, do que talento. Eu acho que tem pessoas que têm facilidade, né? E acredito sim, não que eu desacredite no dom e no talento, mas eu acredito que assim, é um trabalho árduo, porque fazer arte não é fácil. Fazer arte você tem que transpirar muito, suspirar muito, respirar muito, porque para você fazer um trabalho que resulte mesmo num trabalho que ele seja um trabalho qualitativo, né, dentro do processo poético, assim, eu acho que é muito trabalhoso, Então, não é, eu vejo muita gente às vezes querendo só despertar para a arte enquanto um dom, enquanto um talento, é muito mais que isso, né? Eu acho que as pessoas que sentem que têm essa facilidade com a arte, eu acho que é estudar. Não tem outra coisa a não ser estudar. E estudar mesmo, estudar, pesquisar, mergulhar, se ver que esse é o campo mesmo, né, de que queira se profissionalizar, fazer uma formação mesmo, porque eu acho que isso ajuda a gente a trazer mais qualidade do que a gente está produzindo. Ah, é necessário, então, formar em arte para ser artista? Não, lógico que não. A gente tem um monte de artista esparramado, né, não só aqui em Patos, mas em vários outros lugares que não tem uma formação de arte e que tem um trabalho muito bom. Né, mas essas pessoas também se dedicam. E eu acho que é isso, assim, elas têm que se dedicar ao que elas buscam, procurar sempre ter atualizações sobre aquilo que está fazendo, porque eu acho que é um campo que tem muita gente fazendo muita coisa boa em todas as áreas. Então, cada vez que eu consigo me aperfeiçoar, que eu consigo, né, buscar mais referência, que eu consigo mergulhar mais fundo naquilo que eu estou produzindo, mais qualidade isso vai gerar, mais resultados bons a gente vai ter e mais pessoas satisfeitas com o que está fazendo, né? Porque eu acredito que a gente fica satisfeito quando faz um trabalho bom, que aquele trabalho é visto como um trabalho bom. Então, acho que é nesse sentido assim, que eu percebo. Não só enquanto egocentrismo, porque eu estou fazendo um trabalho melhor que o do outro, não. Eu acho que é entender que isso se satisfaz de verdade, que você se satisfaz com aquilo que você está produzindo, né? E que outras pessoas também comunguem com você nesse sentido.
Acho que é o que eu deixaria assim como sugestão.